Bom dia, meninos dos sextos anos, tudo jóia? Então, hoje eu vou fazer aqui rapidamente um resumo do que nós vamos fazer nessa semana agora de 4 a 7, né, de maio, é, baseado no que nós já estudamos e do que iremos fazer com o objetivo de dar uma parada um pouco nessa coisa mais pesada que a gente vem discutindo, já tem aí umas 3 ou 4 semanas. Então, essa semana, como eu falei com vocês, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos trabalhar com histórias, sejam elas mitos, sejam elas histórias que marcaram a humanidade. Nós vamos estar trabalhando a filosofia dessa vez, sustentado nesse pilar, sabe? A gente trabalhou muito frases, pensamentos, mas não pegamos ainda uma história, uma coisa mais lúdica, uma coisa mais suave, porque a filosofia não precisa ser sempre trabalhada no campo de uma coisa séria, densa, complicada. Ela tem esse lado, tem. A gente tivemos aulas que teve a ver com isso. Por exemplo, a aula do Protágoras foi uma aula que a gente trabalhou nesse lado mais pesado, mais fechado, mais difícil da filosofia. Mas ainda assim, baseado no que vocês escreveram, né, na semana passada aí no chat, que foi o nosso processo de avaliação das nossas aulas, eu percebi que mesmo essas aulas vocês conseguiram captar muito bem, baseado no que vocês escreveram, no que vocês argumentaram, e sem dizer que vocês tinham a pressão do tempo e o número mínimo de linhas para preencher, e mesmo assim vocês conseguiram sair muito bem. Então essa semana nós vamos estar trabalhando com esse lado mais lúdico, que você também pode pensar filosoficamente, você também pode usar a filosofia, sem necessariamente ter que passar por esses campos mais sofridos do pensamento. Então essa semana vai ser uma aula onde a gente vai estar trabalhando a escuta atenta, como a gente tem feito isso, e pelo que eu percebo, a gente já conseguiu deixar isso bem resolvido, bem enquadrado nesse nosso sistema atual de aula, né, que é essa aula em formato online. Não nos prejudicou em absolutamente nada a escuta atenta. É bem verdade que a gente traz algumas estratégias para saber até que ponto vocês estão logados e que ponto vocês estão ligados. Porque tem gente que se loga e some, fica fazendo outras coisas. E a semana passada deu para perceber quem tem esse tipo de comportamento. As pessoas que se logam e ficam ligados na aula, e as pessoas que se logam e somem da aula, né? E aí, às vezes, garante que a aula está sendo gravada, depois eu assisto a aula está sendo gravada. Sim, a aula gravada também você vai. Depois você assiste, só que tem um probleminha. Você esquece que está gravando todas as aulas. Se você for nessa perspectiva, você vai ter muitos prejuízos. Então, por que não aproveitar o momento presente da aula? Pelo menos em filosofia é o melhor momento presente. Depois a aula gravada, acho que ela não tem o mesmo impacto, ela não tem a mesma emoção que nós estamos vivendo naquela hora. Então, essa semana vai ser trabalhar novamente a escuta atenta e vamos trabalhar mitos, tá certo? Mitos. Mitos, ou eu estou entre um mito e uma história do Michelangelo, que eu acho que as duas têm muito a ver com o que a gente discutiu até aqui, desde a nossa primeira aula lá, sobre por que os nomes não são tão importantes quanto a nossa história, e até a nossa última aula, né, sobre o homem ser a medida de todas as coisas, porque a aula da semana passada foi uma aula avaliativa, né, que vocês fizeram. Então é isso, essa semana vamos estar trabalhando com... Eu estou quase tendendo a ser a história de Michelangelo, né, um fato que ocorreu com Michelangelo e um dos filhos do Lorenzo de Médici, que eram uma família muito rica, muito poderosa na Itália do período do Renascimento, ali em 1500, 1550, era uma das famílias mais poderosas da Itália. E aí, quando o pai, o Lorenzo, morre, aí o Felipe assume o poder da família, mas ele era meio tosco, né? Ele era meio... tipo assim, aquela pessoa que de repente pegou todo o poder na mão, tem todo o poder deixado pelo pai, assume todo o poder da família, mas não tem a capacidade, não tem a inteligência, não tem a condição de gerir aquele poder. E aí ele pega um dos homens que o pai dele mais admirava, que era Michelangelo, né? Michelangelo era um homem que ele mais admirava, dos artistas, e ele resolve ironizar e até certo ponto humilhar esse grande gênio, Michelangelo. E aí ele vai fazer com ele uma humilhação pública, mas depois Michelangelo vai reverter isso em cima dele, né? E aí tem muito a ver com o que nós discutimos. Eu não vou contar o que foi, não vou contar como é que se passou, não hoje, não na videoaula. Isso aí você vai ter que estar na aula para você poder aproveitar ao máximo. A gente não precisa contar por aqui, quando eu for te contar lá não vai ter graça. Eu já decidi, nós vamos falar sobre a história de Michelangelo. Eu acho que vai ter muito a ver com o que a gente discutiu, sobre o homem ser a medida de todas as coisas, o conheça-te a ti mesmo, a coxa de retalhos, tudo nós discutimos aqui, a questão do grupo, né? Tudo isso vai estar dentro dessa história. Então, nosso tema dessa semana vai ser essa história de Michelangelo. O homem que marcou a Renascença, né? E que infelizmente se encontrou com um ignorante da sua história, né? Com um cara chamado Felipe de Médici,
um ignorante que não tinha um nível de sabedoria, inteligência e refinamento do pai, o Felipe de Médici. E aí, quando o idiota se encontra com um gênio, é bem provável que o idiota se ridicularize. Apesar que no primeiro momento parece que o idiota vai se sair bem, mas não é o que acontece ao longo da história. Então essa semana vamos discutir filosofia a partir dessa história, tudo bem? Então a gente se vê na aula dessa semana e tenham um bom domingo todos vocês.